Bom, gente, então hoje estamos aqui para resolver a lista de questão relacionada ao assunto de intervalo de confiança, que será um assunto que cairá na segunda avaliação individual que vocês farão com a professora Beth. Então aqui hoje a gente vai entender direitinho como é que nós fazemos, né, a formulação do cálculo para intervalo de confiança e também a interpretação do resultado. Então vamos lá com a primeira questão. Os QIs de 181 meninos com idades entre 6 e 7 anos de Curitiba foram medidos. O QI médio foi de 108,08 e desvio padrão de 14,38. Calcule o intervalo de confiança de 95% para o QI médio populacional dos meninos de 6 e 7 anos de idade de Curitiba usando esses dados. Interprete o intervalo de confiança. Bom, então aqui, né, obviamente, a questão pede para que a gente resolva o intervalo de confiança dentro desses dados amostrais que ele nos dá para que a gente faça inferência para a população. E como é que a gente faz esse cálculo no intervalo de confiança? A gente vai utilizar a fórmula do intervalo de confiança que está relacionado com o teorema central do limite, na qual a fórmula diz que o intervalo de confiança é igual à minha média amostral, mais ou menos o meu grau de liberdade menos 1 de t de Student, vezes o meu desvio padrão amostral, dividido pela raiz da minha amostra. Então, a gente utiliza essa fórmula para que a gente faça a estimação intervalar em quais valores vão estar abrangendo, né, o valor verdadeiro do parâmetro que a gente está estudando, que no caso aqui do intervalo de confiança que a professora Beth trabalha, está relacionado à média populacional. Né? Então, a gente vai utilizar também a média amostral para fazer essa estimativa. E aí, a gente precisa definir exatamente quais foram os dados que a nossa questão nos trouxe, para que a gente possa aplicar diretamente na nossa fórmula. Então, ele fala aqui que os QIs de 181 meninos com idade de 6 e 7 anos de Curitiba. Então, ele definiu aqui a população, só que somente parte dessa população foi retirada para fazer esse estudo. Então, meu N é 181. Ele fala aqui também que o QI médio dessa amostra foi de 108,08. Então, aqui nós temos a nossa média amostral. E o desvio padrão amostral também, né, dentro desse estudo, foi de 14,38. E aí ele fala que o meu intervalo de confiança para esse estudo foi de 95%. Então eu já consigo fazer a interpretação de que o meu alfa, que foi a minha taxa de erro, foi de 0,05. E esse dado ele vai ser muito importante para que a gente possa achar justamente a probabilidade da posição de t de Student lá na tabela. Então, quando eu for aqui para a tabela, eu vou pesquisar. Eu estou trabalhando com intervalo de confiança, então eu estou considerando o erro tanto para mais quanto para menos. Então, vou usar a coluna bilateral de t de Student, porque eu preciso considerar os dois lados da minha distribuição. E ele está me dizendo que a minha amostra é de 181. Quando a gente trabalha com t de Student, a gente utiliza grau de liberdade menos 1, né, que seria n menos, ou grau de liberdade n menos 1, que seria a minha amostra menos 1. Só que nesse caso aqui, a gente pode ver que a nossa amostra é muito grande, porque ela só vai até a 29, a tabela de t de Student. E quando é grande, a gente já utiliza a posição de z. E no caso, né, para o intervalo de confiança de 95%, intervalo de confiança não, perdão, o meu grau de confiança de 95%, a gente utiliza 1,96 para a demonstração bilateral, né? Que no caso seria essa divisão entre o negativo e o positivo e a consideração do erro amostral desses dois lados. Então, a gente vai utilizar 1,96 para o nosso cálculo como probabilidade de t de Student dentro dessa questão aqui. Então, a gente vai pegar os valores que a gente achou e vai aplicar aqui na fórmula, né? Então, a minha média amostral, 108,08, mais ou menos a minha, a minha probabilidade de ter de Student, que foi 1,96, vezes o meu desvio padrão amostral, dividido pela minha raiz de N. E aí, né, eu já trouxe aqui para vocês o valor aproximado desse valor aqui com a raiz, né, que deu 1,07. E aí a gente faz todo aquele processo, né, normal. Então, a gente vai aqui, realiza a multiplicação. Da multiplicação, a gente vai fazer, né, tanto o cálculo para mais quanto para menos da minha amostra, do tamanho da média amostral com esse valor aqui que eu encontrei, que é a minha margem de erro. E aí, né, a gente tem dois cálculos para fazer aqui. Então, com o cálculo de mais, a gente vai ter 110,18.
E cálculo de menos a gente vai ter 105,98. Então, esse aqui é meu intervalo de confiança, né? A gente vai, obviamente, botar o primeiro valor como menor, né? E o segundo valor como maior. Então, meu intervalo de confiança para os QIs de meninos de Curitiba de 6 a 7 anos é de 105,98 a 110,18, que no caso seria o QI médio, né? Isso. E aí, para que a gente faça a interpretação desse valor, o que é que a gente faz? A gente precisa ter algumas informações, né? Como o grau de confiança. Então, há um grau de confiança de 95%, que já foi indicado lá na minha questão. A verdadeira média do QI dos meninos de 6 a 7 anos. Então, aqui eu estou explicitando a minha população, né? Os meninos de 6 a 7 anos, 6 a 7 anos de Curitiba. E também o parâmetro que eu estou utilizando, que é a média populacional do QI desses meninos, vai variar entre 105 e 98 e 110,18. Então, aqui a gente traz os resultados que a gente trouxe, né? Que a gente encontrou aqui no nosso cálculo da fórmula do intervalo de confiança. Então, a interpretação vai ficar basicamente essa. Há um grau de confiança de 95%, a verdadeira média do QI dos meninos de 6 e 7 anos de Curitiba irá variar entre 105,98 e 110,18. Agora nós vamos resolver a segunda questão, que diz o seguinte: para uma amostra de 25 mulheres entre as idades de 30 a 74 anos que participaram de um levantamento de saúde nacional, a distribuição de níveis de hemoglobina tem média 13,3 gramas por 100 ml e desvio padrão 1,12 gramas por 100 ml. Estudos anteriores indicam que estes níveis seguem distribuição normal. Encontre o intervalo de confiança para a distribuição de níveis de hemoglobina para mulheres nessa faixa etária, adotando um grau de confiança de 90%. Faça uma interpretação do resultado. Então, a questão quer justamente a distribuição de níveis de hemoglobina entre mulheres de 30 a 74 anos, adotando um grau de confiança de 90%. E o primeiro passo dessa questão é justamente agrupar todas as informações que a questão nos deu e que nós vamos utilizar para resolver a fórmula do intervalo de confiança, que é x barra mais ou menos t vezes s dividido pela raiz de n. Então, a gente agrupando as informações, nós vamos ter que a média, que é x barra, é 13,3 gramas por 100 ml. O desvio padrão, a questão nos dá que é 1,12 gramas. Ela também nos diz que a amostra é 25 e diz que a gente vai adotar um grau de confiança de 90%. Então, a gente sabe que 1 menos alfa é igual a 0,90. Então, fazendo essa equação, a gente consegue descobrir que o nosso alfa nessa questão é 0,10. A partir disso, a gente consegue descobrir as informações para a gente olhar na tabela T de Student. A gente vai ter que T de alfa dividido por 2, já que a gente está falando de algo bilateral, porque aqui ele não nos diz que a média, o nível de hemoglobina, ele tem que ser menor ou maior que a média, ele só quer descobrir o intervalo. Então, a gente vai utilizar bilateral, já que não especifica se é maior ou menor que a média. Então, a gente vai ter que T de alfa dividido por 2 é justamente 0,05. E vamos ter que N menos 1 é igual a 24. Nessa questão, a gente consegue utilizar a tabela T de Student justamente porque nós estamos falando de uma amostra pequena, é apenas 25 mulheres. Então, a gente consegue olhar na tabela T de Student. E lá na tabela, que eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos procurar justamente o valor que corresponde ao 24, que a gente descobriu, subtraindo 25, que é a nossa amostra menos 1, pelo 0,05. Nessa tabela em específico, ele traz aqui o 0,10 bilateral, que é o que a gente vai procurar, já que a gente está falando de um índice de um alfa de 0,10 em uma relação bilateral. Então, procurando aqui o valor que cruza o 24 com o 0,10 bilateral, nós vamos ter que esse valor é igual a 1,711. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto. Aqui a gente acha na linha o 24 e vamos procurar a quarta coluna, que vai ser justamente a que corresponde ao 0,10. E nós vamos ter que é justamente 1,711, e esse vai ser o nosso valor de T. A partir disso, descobrindo o valor de T, que é 1,711, a gente consegue já aplicar a fórmula. A fórmula diz que o intervalo de confiança ele é igual a x barra, que é a nossa média, mais ou menos T, vezes
S dividido pela raiz de N. Então, substituindo os valores nessa fórmula, a gente vai ter que o intervalo de confiança é igual a 13,3, que é a média dada na questão, mais ou menos 1,7, que é o valor que nós achamos que corresponde à relação entre 24 e o 0,10 bilateral, vezes 1,12, que é o desvio padrão, dividido pela raiz de 25, que é o nosso N. Resolvendo isso, a gente vai ter que o intervalo de confiança é igual a 13,3 mais ou menos 0,381. Se a gente soma o 13,3 mais esse valor, nós vamos ter que o intervalo de confiança é igual a 13,608. Agora, se a gente subtrai esse valor, nós vamos ter que o intervalo de confiança é igual a 12,92. Então, esse é justamente o intervalo de confiança que nós vamos adotar para a nossa questão. Ela vai ser a nossa resposta. Então, nosso intervalo de confiança, ele é igual a 12,92 a 13,68, que foi o valor que a gente descobriu subtraindo, que foi o 12,92, e somando, que é o 13,68. Isso, a gente descobriu o nosso resultado, que é o intervalo de confiança para a distribuição dos níveis de hemoglobina em mulheres de 30 a 104 anos, usando um grau de confiança de 90%. A questão pede, para fazer uma interpretação do resultado, é justamente que, usando um grau de confiança de 90%, os intervalos de confiança para os níveis de hemoglobina em mulheres de 30 a 74 anos é de 12,92 a 13,68. Então, essa foi a segunda questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar ou chamar a Thales. E espero que vocês tenham entendido. Até mais!